esse azulzinho aqui, onde estou passando o mouse, famoso ligamento ACL, mais conhecido como LCA, brasileirando, falando, esse cara aqui, que a gente vai falar muito dele hoje. O que é importante entender dessa imagem? Primeiramente, é claro, não posso deixar de agradecer ao professor Alex Souto Maior, que compartilhou esse material comigo, e com outros também estudantes com ele, que fazem parte lá do estudo dele. Tive muitos estudos aqui e muitas imagens eu peguei da aula do professor Alex Souto, onde ele também explanou ombro, explanou outras estruturas. Eu quis trazer hoje aqui só o joelho e explicar alguns estudos exatamente sobre isso. Achei um momento oportuno para isso. Então, quero agradecer ao professor por ceder as imagens e o conhecimento, assim como eu estou passando aqui para vocês. Então, o que é importante entender dessa primeira imagem aqui? Está aqui embaixo. A dominância de quadríceps aumenta a shear force no tibial anterior, consequentemente, menor estabilidade e maior risco de lesão no ligamento cruzado anterior. Por outro lado, a menor razão quadríceps e isquiotibiais promove estabilização dinâmica da articulação do joelho e reduz riscos de lesões. O que isso quer saber, Antônio? O que isso quer dizer, Antônio? Está falando grego comigo? Vem falar com esse negócio de fisiologia para cá, de anatomia. Calma, vou te explicar de uma forma bem básica aí. Esse shear force é a força de cisalhamento. Então, quanto maior for a razão, maior risco de lesão. O que é a maior razão? Às vezes o jogador de futebol, às vezes não, todas as vezes o jogador de futebol, ele é naturalmente mais forte no quadríceps, porque é a musculatura que envolve isso. O jogo, envolve o treino, envolve tudo. Então, o jogador de futebol ele já é forte no quadríceps. E às vezes ele tem um desgaste e menos força na posterior. Então, a maior razão, naturalmente, de quadríceps e posterior em jogador de futebol. Por isso, tantas lesões de posterior, e é comum, porque a razão, a diferença de um músculo para outro, ela é bem grande. Enquanto menor for essa razão, quanto mais equilíbrio estiver, melhor para o atleta de futebol. Então, a gente tem que entender mais ou menos essa ideia, vamos com esse pensamento para o decorrer da aula, para que a gente possa entender outras dominâncias, outras estruturas. Então, pensa assim, menor razão, melhor, mais estabilidade, mais equilíbrio. Maior razão, mais instabilidade, mais risco de lesão. Então, a gente vai começar pensando assim, para que a gente possa desenvolver. Os estudos aqui que eu vou passar, eles identificaram através de análise eletromiográfica, a razão desses quadríceps isquiotibiais. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns estudos decorrentes dessas análises. Aqui só mostra quais são os músculos secundários que estabilizam o joelho. É só para vocês entenderem a ideia que a gente não tirou isso da nossa cabeça. Isso aqui é anatomia. Então, os músculos secundários, aqui, os maiores estabilizadores de joelho estão aqui, ó. Reto femoral, vasto lateral, vasto medial. E aqui tem a parte do bíceps femoral, tem aqui a cabeça longa do bíceps, a curta, o semimembranoso. Então, são todos estabilizadores secundários, porque os primários são os ligamentos. Eu sinto isso aqui no meu joelho. Quando eu tive a minha lesão esse ano, o que eu mais sinto hoje, que eu não fiz cirurgia, é essa instabilidade, porque o ligamento ele não volta ao normal. Mas as musculaturas secundárias, elas podem ser fortalecidas para proteger o meu joelho. Como eu não sou atleta profissional de futebol, eu posso ali brincar um futebol, brincar um pouquinho de futebol, mas sem impacto, sem competir, porque a qualquer momento isso pode dar ruim para mim. Eu sei disso, tenho consciência disso. Mas esses exercícios, eles me ajudaram a dar uma estabilidade melhor para o meu joelho. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Está mostrando aqui nesse estudo quais são as musculaturas que mais predominam e mais ajudam nessa estabilização. Tem uma avaliação aqui que eu gosto de fazer, olha só. Olha aí. Ele está em cima do step e ele desce e eu estou com o aplicativo do celular fazendo avaliação nele. Hoje em dia tem muitos aplicativos que eu posso estar utilizando e identificando esse tipo de lesão, esse tipo de déficit. E esse aplicativo se chama My Jump Lab. Esse aplicativo ele é pago, porém ele não é muito caro,
sei lá, uns R$ 150 a anuidade deve ser. Mas ele vai te dar uma gama de oportunidades, e uma delas é avaliar o valgo dinâmico. Não adianta você só olhar, vou só olhar, fazer um agachamento aí para ver para quê. Você tem tantas oportunidades aí que você pode estar utilizando hoje em dia com a tecnologia salvou. Então, tem muitos aplicativos e muitos tipos de avaliação que você pode estar fazendo com esse atleta. Bem aqui, você pode estar olhando nesse estudo que foi realizado esse exercício com algumas pessoas e ele foi feito de olhos abertos e de olhos fechados. Olha a diferença que é. De olhos abertos você tem uma instabilidade, de olhos fechados você perde totalmente o centro de gravidade e você tem um outro grau de instabilidade. Então, suportar o peso de uma perna, ele pode ser bastante difícil para algumas pessoas que têm problema no joelho, tá? Então, você pode estar fazendo aí de 3 a 4 séries de preparação para esse movimento, que é bem tranquilo. E eu tenho ele aqui. Fiz ele aqui em casa. Repara que eu faço com uma perna e com a outra, tá? Eu fiz com a perna direita, que é a minha perna boa, assim, né? E a perna esquerda, que é a perna onde eu tenho problema. Repara que quando eu vou para a perna esquerda, olha só a instabilidade, ela já começa a acontecer. Só que eu estou de olho aberto. E agora eu vou fechar os olhos para fazer com a perna direita. Já me dá uma perda de estabilidade, já começa a perder a estabilidade. Agora olha quando eu vou para minha perna ruim. Olha a minha estabilidade que acontece. Isso com os olhos fechados. Olha só. Já perde totalmente o equilíbrio, que reforça esse estudo que eu mostrei ainda há pouco. Vou fazer de novo de lado aqui para vocês identificarem melhor. Olha aí. Perna direita, que é a perna boa. Vou fechar os olhos, olha só. Agora eu vou para a perna esquerda. Leva o joelho, segura. Fiquei poucos segundos, hein? Olho aberto, agora olho fechado. Olha só. Olha a dificuldade que é. Tenta fazer. Pensa que é fácil? Tenta fazer esse exercício, cara. Te indico a fazer esse exercício aqui, se você está pensando que é fácil, que é história minha. Então, esse estudo aqui, ele é para identificar isso. Justamente. Então, já é o primeiro exercício, já é um dos primeiros exercícios passando aqui, que a gente pode estar usando como avaliação também de estabilidade de joelho, tá? Quem quiser que eu disponibilize ali os estudos, o material, só entrar em contato comigo que eu disponibilizo. Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!